no grupo da igreja o link da inscrição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu já quero então ministrar a palavra do Senhor, e nós então, nesse final de semana, desde sexta-feira, nós temos compartilhado sobre expressões que ofendem a Deus, ou podemos chamar, como nós estamos chamando, aquilo que para Deus soa como um palavrão, é algo que Deus não se agrada. Então, expressões, coisas que nós falamos que não agrada o coração de Deus, porque não é assim que flui no céu, e nós estamos chamando esse final de semana de alinhados com o céu. Diga assim: nós estamos alinhados com o céu. Amém, meu irmão? Então, no céu, há algumas coisas que nós não devemos falar. No reino de Deus, há algumas coisas que nós não devemos falar. Por quê? Porque lá não tem essa palavra, lá não tem essa declaração. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos, para que o Espírito possa trazer essas verdades no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos esse momento da palavra diante do Senhor, que seja um momento de edificação, um momento onde o Senhor nos instrua para vivermos aquilo que é o teu propósito, para vivermos aquilo que é a tua vontade, que é a tua palavra para as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, discernimento, entendimento, clareza espiritual, para que vivamos, ó Pai, a cada dia de forma que agrada ao Senhor, que possamos falar aquilo que te agrada, em nome de Jesus, sempre alinhados com o céu, sempre alinhados com o reino de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Primeira palavra que nós compartilhamos, só para quem não estava aqui saber, nós falamos a palavra retroceder. Então diga assim: retroceder é como um palavrão para Deus. No reino de Deus não existe retroceder, não existe olhar para trás. Amém, igreja? Não existe você desistir, você parar. Então sempre que nós falamos isso, seja em qualquer área da sua vida, seja no ministério, seja na sua casa, no seu casamento, seja daquilo que você sabe que são promessas de Deus para você, nunca fale sobre retroceder. Mas às vezes nós retrocedemos, por quê? Porque nós temos medo. O medo nos faz retroceder, por isso não fale de medo. Amém? Pode acompanhando por favor aí no slide. Então, o medo fala então desse retrocesso. Às vezes nós falamos de medo, declaramos medo, às vezes como algo comum. Então falamos para os outros: eu estou com medo disso, eu estou com medo do futuro. Sabe, isso não alegra o coração de Deus, porque nós somos o povo da fé. Amém? Nós somos o povo da fé. Nós falamos de fé, nós falamos da palavra, das promessas de Deus. Outra coisa que Deus não se agrada é quando nós olhamos para trás. Existe essa possibilidade, sim ou não? Existe, mas nós precisamos posicionar. Eu não olho para trás. Diga para o seu irmão lá, fala para ele: não olha para trás não, meu irmão. Não olha para trás. Quem fica olhando para trás não está agradando os céus. Amém? Nós olhamos para frente, para o hoje e para frente, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós temos uma palavra de fé, nós não retrocedemos. Mas outra coisa que nos faz retroceder são as frustrações que nós temos. Frustrações às vezes com o cônjuge, ou com o chefe, frustração às vezes na igreja, frustração com parentes, com familiares. E se nós nos permitirmos ficar frustrados, nós então, o que acontece? Retrocedemos. Por isso que eu falo para os irmãos você não tem direito de ficar ofendido. Pastor, eu estou para baixo porque o fulano me ofendeu ao dizer isso. Tal atitude que tiveram comigo, eu fiquei ofendido. Mas você sabe, isso só vai fazer você retroceder. Então, quando você se sentir ofendido, o que você tem que fazer? Você precisa liberar o perdão. Amém, irmãos?
você tem que ir para Deus, fala: Senhor, eu libero perdão sobre essa pessoa. Se você tiver, às vezes você vai estar com dificuldade de liberar perdão, mas todo dia você vai orando: Senhor, me ajuda, eu quero liberar perdão. Porque você ficar ofendido, isso vai trazer consequências na sua vida. Vai trazer sobre a sua vida a amargura, a mágoa, vai trazer o ressentimento. E aí então nós acabamos o quê? Retrocedendo. Porque todo ofendido, magoado, ressentido, ele então desiste. É ou não é verdade? Ele para, por conta das frustrações. Mas diga assim: retroceder não é uma opção. Amém? A segunda palavra, que é o segundo palavrão que nós compartilhamos, é a esterilidade. Que é o quê? A falta de frutos. Nós fomos chamados para frutificar. A palavra diz que Deus é glorificado quando nós frutificamos. Nisto, o Senhor diz, é que nós somos conhecidos como discípulos do Senhor. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Discípulos frutificam. Frutificam no que, pastor? Frutificam para o reino de Deus. Amém, irmãos? Você é um cristão, você é um filho de Deus. Então você é chamado aqui nessa terra para frutificar para o reino de Deus. Nós não podemos viver como um ímpio vive, apenas o aqui e agora, pensando apenas nas coisas terrenas. Não, nós temos uma pátria celestial. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então você precisa frutificar para o reino de Deus. Então, esterilidade, falta de frutos, não agrada o coração de Deus. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele: você foi chamado para frutificar. Amém? O terceiro palavrão que nós ouvimos, que nós compartilhamos, é naturalizar. Então o que é isso, pastor? Nós falamos aqui ontem à tarde. Olha para cá. Você não deveria naturalizar tudo na sua vida, porque você é um ser espiritual, você é um ser eterno. Posso ouvir o amém? Então a vida de um cristão, ela é uma vida moldada no sobrenatural. No sobrenatural. Aquele que não é filho de Deus, ele vai viver pelo natural. Ele vai viver pelo que as circunstâncias estão dizendo, pelo que seus olhos estão vendo. Mas o filho, a filha de Deus, ele deve viver no sobrenatural. E nós usamos como exemplo Abraão e Ló. Ló, a palavra diz que ele viu as campinas de Sodoma e Gomorra e falou: é para lá que eu vou. Mas lá para ele era um lugar de morte. Mas ele foi pelo natural. Abraão não. Abraão era guiado pelo sobrenatural. Que o Espírito Santo possa guiar você esses dias ao sobrenatural de Deus. Amém? E hoje eu quero compartilhar os últimos dois palavrões ou expressões que ofendem a Deus. A primeira delas é a independência. Esse é o quarto palavrão. A independência. Então, a independência, ela não agrada os céus. Porque você, como filho, Deus espera que você dependa dele. Diga assim: eu preciso depender de Deus. Mas é interessante, né, irmãos, que quando nós somos crianças, o nosso maior desejo é fazer as coisas sozinhos. É ou não é verdade? Aí quando você cresce um pouco, você se torna adolescente, aí você agora quer sair sozinho. Cadê os adolescentes aqui? Não é assim? Eu quero sair com meus amigos. Aí o pai e a mãe falam: não, eu vou com você. Aí o filho fica chateado. Eu me lembro quando chegou uma fase da minha vida, quando ainda era criança, indo para a adolescência, que eu já queria ir para a escola sozinho. E aí minha mãe falou: não, eu vou te levar. Eu ficava com vergonha. Meus amigos vão ver minha mãe. Oh, Jesus. As menininhas do colégio vão ver eu chegando com a minha mãe. Eu ficava com vergonha. Então eu queria fazer as coisas sozinho.
Então é natural isso do ser humano, ele começa a crescer e ele quer fazer as coisas sozinho. Quando chega a fase adulta, ele quer morar sozinho, senão vai estar ali casado, mas mesmo estando casado, ele quer ter a sua privacidade, não é assim? Ele quer ter o seu momento ali, sozinho, porque há um desejo em nós pela independência. Porém, em última análise, o que queremos é não ter alguém que nos governe. Então o ser humano, ele tem isso dentro de si, algo que nos domine. Muitos têm aquela postura assim: ninguém manda em mim, eu faço aquilo que eu quiser. Aí o outro olha e fala: tá chique, hein? Não devo satisfações a ninguém. Isso acontece às vezes, né? Ao fazer parte de uma célula, o líder lá pergunta algo: não vou nem responder, da minha vida cuido eu. E aí achamos: não, estou certo, né? Queremos um caminho de independência. Mas você sabe, o caminho da independência é o caminho do diabo, porque o diabo, ele dependia de Deus, não é verdade? Lúcifer dependia de Deus, mas ele queria agora o quê? Independência. Então nós devemos sempre tomar muito cuidado quando nós falamos sobre independência, irmãos, porque Deus quer direcionar a sua vida. Você crê nisso? Agora, Deus vai direcionar a sua vida se você depender dEle. Então, muitos falam: Deus, essa área aqui o Senhor pode mexer na minha vida, isso aqui o Senhor pode mudar também, mas isso aqui eu não abro mão. É o caminho da independência. Quando você se torna independente, você não vai desfrutar de tudo aquilo que a dependência em Deus pode promover na sua vida. Então isso tem a ver com a justiça própria, que é exaltação ou a pena de si mesmo. Quantos aqui creem que tem um pai? Esse pai quer cuidar de você, meu irmão. Dependa de Deus, que você possa ter experiências de dependência em Deus, de falar: eu vou dar esse passo, eu creio que Deus vai me suprir, Deus vai me abençoar, Deus vai mover na minha vida. Então, em todo tempo, parece que estamos trabalhando de maneira independente de Deus, ou que deixar Deus à frente é algo muito arriscado. É como você chegar no médico, e aí o médico vê lá o seu exame, e aí ele fala assim para você: agora só Deus. Aí como é que você fica? Meu Deus, acabou, morri, estou morto. Porque nós não estamos acostumados em depender de Deus, mas o Senhor te chama para depender dEle, amém? Depender dEle, que as suas palavras sejam uma palavra de dependência a Deus. Isso alinha cada vez mais você com o céu, cada vez mais com o reino de Deus. Nós queremos depender do Senhor. Então há algumas consequências para a independência. Eu gosto do exemplo de Saul. Saul, primeiro rei levantado por Deus, era um homem sério, justo, grande guerreiro, venceu muitas lutas, mas ele tinha um problema: ele não queria depender de Deus, ele queria ser independente. Diga assim: a independência me leva a perder tudo de Deus. Então cuidado, a independência é algo muito sério, que nós devemos vigiar. Saul, como rei, estava prestes a enfrentar os filisteus em batalha, e porque ele estava ali com pressa, ele não quis esperar Samuel, e foi lá e sacrificou ao Senhor. Em outro momento nós sabemos, a história diz, que Saul não aniquilou as amalequitas, e não aguardou novamente Samuel. Por quê? Porque ele entendia que aqueles animais que agora ele poderia obter para sacrifício eram ótimos animais, porém a ordem divina era que fosse tudo aniquilado. E aí tem aquela frase que nós conhecemos, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul, ele
era alguém independente. 40 anos depois, morreu num campo de batalha, porque o fim da independência é sempre a morte. E nós vemos quantos jovens, num caminho errado, de independência, que querem ser livres, fazer aquilo que tem vontade, e qual o fim? Morte. Se não é a morte física, é a morte dos sonhos, dos planos de Deus. É ou não é verdade, irmãos? Por causa da independência. Então nós aprendemos com o Senhor, lá em Mateus 16, verso 25, a palavra nos mostra, tem aí por favor, que diz: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quer ganhar, irá perder. Mas perder o que, pastor? Perder a independência. E ninguém quer isso. Então, eu não sei qual o seu nível hoje de independência, mas é fácil você medir. Porque todos nós temos fraquezas, amém? Você compartilha as suas fraquezas com alguém? Não, é só eu e Deus. Não, mas Deus vai colocar pessoas ao seu lado para ajudar você, para ser boca de Deus na sua vida. Amém? Andar sozinho é um grande problema, irmãos. É um grande problema. Sabe, eu costumo dizer que andar com outros, andar com irmãos é morte. Por que que é morte? Porque você vai ter que, às vezes, negar a si mesmo por causa da opinião do outro, ou para agradar o outro, para servir ao outro. Faz sentido? Então você vai ter que morrer. Mas andar sozinho é suicídio. A independência é suicídio. Por isso, não caminhe sozinho. Que você caminhe com os irmãos, com a igreja, compartilhe o seu coração, não caminhe só. Isso não abençoa você, isso não agrega na sua vida. Amém, igreja? Então o Senhor nos chama para um lugar de dependência na presença dEle. Eu tenho certeza que quanto mais você cuida de si mesmo, mais você fica cansado. Por isso nós precisamos deixar o Senhor cuidar de nós. Como a palavra que o Senhor nos dá, escrita lá em Mateus 11, verso 28, você conhece? Vinde a mim todos que estão cansados. Não é casados não, os casados também têm que ir. Os casados têm que ir também. Mas não é essa. O texto está escrito o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde e achareis descanso para a vossa alma. Você está se sentindo cansado, meu irmão, minha irmã? Se você está cansado, pastor, eu estou cansado, essa vida está me cansando. Sabe o que você precisa? De uma coisa: depender mais de Deus. Amém? Quando nós dependemos do Senhor, quando nós vamos até o Senhor, nós então descansamos. Por isso que o Senhor falou: vinde a mim, vós que estáis cansados. Está cansado? Venha. Venha na presença, flua na presença. Esses dias aqui, irmãos, de oração, é para quê? Para você fluir em Deus. Para você fluir em Deus. Então, quando você flui, você descansa. Descansa sua alma no Senhor. Aleluia. Que você tenha sua alma descansada em Deus. E a quinta expressão, ou quinto palavrão, que Deus não se agrada, é a tristeza. Porque você não foi chamado por Deus para ser triste. Amém? Diga para o seu irmão: você não foi chamado para viver triste. Diga para outro: você não foi chamado para viver triste. Amém? Não. Você foi chamado para viver em alegria. Alegria. Então, se existe algo que não pode faltar ao servirmos a Deus, sabe o que é? Prazer, alegria, satisfação. Prazer. Sabe, as pessoas aí fora, elas olham para você aqui na igreja e falam: que tristeza, olha lá, domingo de manhã indo para o culto.
Tanta coisa boa para fazer. Hoje está sol, podia ir na praia, podia descansar, ficar em casa vendo Netflix, mas o camarada foi para a igreja. Que vida triste. O ímpio tiver assim. Você sabia disso? Que coisa difícil. Porque é assim que ele se sente. Se ele tivesse que vir na igreja, ele ia falar: puxa, que período chato. Se pudesse, pularia isso do dia, porque não tem a vida de Deus. Mas a partir do momento que você tem a vida de Deus, para você, isso aqui tem que ser uma alegria. Para nós aqui, a reunião tem que ser um momento de diversão. Amém? Diversão, de prazer, de alegria. Então, a verdade é, ninguém vai a lugar algum se não fizer o que faz por prazer. Tudo na vida você tem que fazer com prazer. Até o trabalho, pastor, até o trabalho. Quando você faz um trabalho com prazer, você vai fazer com excelência. Você vai fazer com capricho, é ou não é verdade? Mas quando você não quer fazer aquilo, você vai fazer de que maneira? De qualquer jeito. Amém, irmãos? Por isso, muitos têm uma ideia de que servir a Deus é um peso. É um peso. É algo chato, é algo ruim. Se for para servir a Deus, eu vou ter que deixar tudo que eu gosto de fazer. Mas não. Nós que fomos cativados pelo Senhor, chamados, escolhidos pelo Senhor, para nós, a alegria. Alegria. Por isso que eu sempre falo com os irmãos aqui que lideram. Você lidera célula, você tem que fazer isso com alegria. O dia que você falar: pastor, não quero mais, estou triste, estou desanimado, não dá mais para liderar, não quero. Tudo bem. Por quê? Tem que ser com alegria. Imagina você chegar aqui e o seu pastor falar: bom dia, irmãos, paz. Queria estar agora na praia, descansando, mas estou aqui. Então, estou aqui com os irmãos. Então, não deve ser assim. Deve ser feito com alegria, porque Deus só recebe com alegria. Você sabia disso? Deus só recebe com alegria. Imagina você casado, a sua esposa faz aniversário. E normalmente quando as mulheres fazem aniversário, aquele dia, meu irmão, não faz nada, não marca nada. Conselho que eu te dou, para você não arrumar confusão na sua casa: evite. Nesse dia, pegue ela e vai comer fora, vai passear, dá um presente. Amém? Mas vamos dizer que é aniversário da sua esposa, e aí você vai sair com ela, você presenteia ela, mas você faz tudo isso com a cara fechada. Chega para ela, entrega o presente, não dá nem um beijinho, nem um cheirinho, vai comer com ela, mas com a cara fechada. Você acha que ela vai se alegrar com isso? Não. Pelo contrário, ela vai deixar você no restaurante sozinho. Vai falar: você fica aí que eu estou indo embora. Mal-humorado. Você acha que Deus recebe quando a gente faz alguma coisa triste? Achando ruim? Por isso que a palavra diz, né? A gente vai ofertar hoje. E a palavra diz que nós devemos fazer isso não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Se ofertar é assim, por que o meu serviço a Deus é diferente? Não, eu devo fazer isso e fazer com alegria. Mas qual é o problema? Muitas vezes a gente perde a alegria do reino de Deus. Isso aqui, irmãos, é importante. Você é filho de Deus, a sua alegria, o seu prazer é o reino de Deus, é a presença de Deus. Quando você perde isso, você quer colocar a sua alegria em outras coisas. Então outras coisas vão se tornar alegria para você. Você vai buscar outras coisas que vão te trazer o prazer. E aí que mora um grande perigo. Porque só há verdadeira alegria no propósito de Deus. Só há verdadeira alegria na presença de Deus. Todo aquele que está vivendo o centro da vontade de Deus, ele vai experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade dos céus. Posso ouvir o amém?
Romanos 12, verso 1 ao 2 diz assim a palavra: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então diga assim: eu fui criado para ser feliz. Você foi criado para ser feliz, meu irmão. Estar envolvido no reino de Deus deve trazer para você alegria. Mas muitos filhos de Deus, para ter prazer, eles vão procurar isso aonde? No mundo. Tem algo de errado. A sua alegria tem que estar aqui no reino de Deus, na edificação do reino de Deus, na presença de Deus, em propagar o evangelho. Por isso que o Senhor Jesus disse, né? A minha comida é o quê? É fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão aí horas sem comer. A comida ela te sustenta, mas também a comida é fonte de prazer. O que Jesus diz? O meu prazer é fazer a vontade de Deus. Conosco não é diferente, nós somos filhos de Deus. Posso ouvir amém? Portanto, o nosso prazer, a nossa alegria tem que ser essa. Então quando você perde, presta atenção nisso, quando você perde o prazer de estar numa célula, tem algo de errado. Chega o dia da célula, seu líder manda a mensagem, seu coração até palpita. Ah não, Jesus, hoje tem célula, misericórdia. Não está legal isso, tem algo de errado. Você está com problema espiritual. Amém? É uma verdade, os irmãos sim, mas é verdade. Chega o dia do culto, o pastor dispara a mensagem. É vídeo, não, tem culto. Você fala, meu Deus, o pastor está me perseguindo, é no Instagram, é no Zap aqui, é me ligando. Por quê? Porque eu quero ver você aqui, querido. Essa tem que ser a sua alegria também. Se você não tem prazer, está errado, não pode. Tem algo que não está legal. O que está faltando? Vida de Deus, unção de Deus na sua vida, presença de Deus. Porque quando eu tenho prazer em Deus, eu não preciso de um outro prazer lá fora. Eu não dependo das coisas lá de fora. Eu posso até desfrutar. Eu posso ir para o shopping, eu posso ir para a praia, eu posso viajar, e tudo isso é muito bom, amém? Mas o seu prazer não depende disso. A sua felicidade não depende disso. A sua alegria está na presença de Deus. Amém, querido? Essas coisas que o mundo nos oferece para ocupar o lugar de Deus são falsas. Então o mundo ele busca o prazer pelo prazer, o carro pelo carro, o filho pelo filho, o sexo pelo sexo. Ou seja, não existe um fim em si mesmo. Por que será que quando uma pessoa, você já viu isso? Uma pessoa sai da igreja, o que ela vai se ocupar? Ela vai viajar, ela vai passear, ela vai fazer um monte de coisa. Para quê? Para ocupar aquilo que era o verdadeiro prazer dela. Você sabia disso? E deixa eu te contar, mesmo ela fazendo o que for, ela não vai se sentir saciada no seu prazer. Ela não vai se sentir plenamente alegre. Então ela vai rodar e não vai achar satisfação, porque não existe satisfação nos filhos de Deus fora da presença de Deus. Não existe. Diga para o seu irmão, só há satisfação na presença de Deus. Muitos começam a caminhada em Cristo apaixonados, mas com o tempo essa paixão vai se perdendo. Por quê, pastor? Porque a serpente entrou no jardim. E a serpente veio falar algo, ó, você está se dedicando demais na igreja, toda hora é célula, curso, culto, melhor você pensar em outras coisas, olha aqui esse mundo que tem para te oferecer, tem tanta coisa boa. Então, a serpente, ela não engana na primeira, ela vem por vários caminhos, e um desses caminhos da serpente é justamente esse engano, para nos levar a achar que o prazer das coisas desse mundo, nós somos privados por causa de Deus. Então você chama um jovem para a igreja,
ímpio, o que ele vai falar? Não, eu tenho que curtir minha vida. É ou não é verdade? Eu tenho que desfrutar, eu tenho que ter prazer aqui na vida. Eu lembro quando eu cheguei na igreja com 15 anos, falei, meu Deus, estou tão novo. Já estou aqui na igreja. O que eu vou perder lá fora? Essa é a mentalidade de um jovem que ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Mas depois de um tempo eu falei, meu Deus, que maravilha isso aqui. Não tem nada melhor do que a tua presença. Eu faço questão de perder tudo, mas eu não quero perder a presença. E sabe, querido, os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos. Os prazeres divinos são melhores que esse mundo pode te oferecer. O diabo até dá algo, mas saiba, depois vai vir a consequência. Não é verdade, irmãos? Então, o verdadeiro prazer, sabe, Deus não é aquele que quer cercear os nossos prazeres, não. O nosso Deus é o Deus do maior prazer. Você não deve olhar para Deus como alguém mal-humorado, que está com raiva de você, que está chateado com você. Não, não. Deus não está com uma cara fechada para você, amém, querido? Por muitos anos a lei desenhou para nós isso, de que servir a Deus é algo dolorido, difícil. Eu tenho que tomar a minha cruz, é algo muito difícil, meu Deus, me ajuda, eu não quero servir na igreja. Não, não, se está assim está errado. Você só deve servir com alegria, com prazer. Pastor, para mim está muito fardo aqui, eu não quero servir nessa igreja, estou cansado, é difícil demais. Por favor, não sirva. Porque Deus só recebe quando é feito com alegria, se é feito com prazer no nosso coração. Vamos ter perseguições? Vamos ter. Mas saiba, ainda quando vier dificuldades, elas sempre têm um propósito. Amém? Porque nós teremos aflições nesse mundo, mas mesmo nas aflições, quando nós temos a presença, nós somos renovados, revigorados, fortalecidos. Salmos 30 verso 5 diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a vem pela manhã. No reino de Deus, irmãos, o padrão de vida é alegria. Você tem que viver alegre, alegre. Se não está alegre, está faltando óleo, está faltando presença, está faltando unção de Deus. O que mais? Efésios 6,15. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Então nós vamos ter o dia mau, sim ou não? Você vai ter o dia mau, já tive alguns, mas presta atenção, é o dia mau, não são os dias maus. Porque tem filho de Deus que tornou-se a vida dele todos os dias maus. Não é esse o padrão de Deus. Você vai ter um dia mau, mas até nesse dia mau o Senhor está com você, e você deve perseverar, resistir, e assim você vai então avançar. Nós precisamos ter prazer em Cristo, e nada era maior para Paulo do que o propósito de agradar a Cristo. Nós vemos isso, a palavra diz em 2 Coríntios 12:10, onde ele diz, olha que interessante, 2 Coríntios 12 verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Se não tiver aí eu vou citar aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Diga para o seu irmão, quando você é fraco, você é forte. Muitos irmãos, olha para cá, eu estou encerrando, concluindo a mensagem. Muitos têm uma imagem de que veio o problema, então agora eu tenho o direito de ficar triste. É óbvio, irmãos, há momentos na vida que você vai ficar triste, amém? É óbvio, natural. Mas você vive alinhado com o céu, e estar alinhado com Deus é viver em plena alegria, amém? Isso é tão verdade que o apóstolo, mesmo nos problemas que ele passava, que ele relata, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, nisso tudo, olha o que ele diz, ele sentia o quê? Prazer, prazer, mesmo diante dos problemas.
porque ele entendia que quando ele era fraco, na verdade Deus estava forjando algo dentro dele, algo que ele não percebia, mas ele estava sendo forjado em Deus. Isso é tão verdade que Paulo então escreve aos Filipenses uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Lá em Filipenses, Paulo escreve a eles dizendo o seguinte, Filipenses 1, verso 3 ao 4, onde ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Com o que, irmãos? Alegria, amém? Com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, ele estava sempre ali orando pelos irmãos. De que maneira? Triste? Desanimado com a vida? Não, com alegria, amém? Com alegria, independente das circunstâncias. O que mais que ele escreve? Filipenses 3, verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aqui nós vemos então que é uma ordem. A gente entende a alegria como um sentimento que vem, passa e some e volta, né, dependendo das circunstâncias, mas a alegria verdadeira está na presença de Deus, amém? E o diabo, o que ele quer trabalhar? Ele quer tirar a sua alegria, ele quer remover a alegria da sua vida, e ele vai fazer isso de diversas formas, ele vai trabalhar de diversas formas. Você tem que ter percepção espiritual, quando situações acontecem na sua vida, para tirar a alegria do seu coração, amém, irmãos? No dia a dia vão acontecer situações, o diabo vai trabalhar para tirar a sua alegria, o seu prazer, mas a ordem paulina qual que é? Alegrai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor. Eu decido, Senhor, Tu és a minha alegria. O pau está quebrando aqui, mas Senhor, eu creio, Tu és a minha alegria. Continuo firme aqui no Senhor. O Senhor é a minha fonte. Oh, querido, isso conecta você com os milagres de Deus, porque isso é uma postura de fé. Qual que é a postura de incredulidade? A tristeza. Ó vida, ó céus, ó azar, ninguém pensa em mim, ninguém lembra de mim, pastor me esqueceu, meu irmão me esqueceu, meu chefe não lembra de mim, coitadinho de mim. Não, você não vai ser abençoado com esse espírito. Você é favorecido e abençoado com alegria. Homens e mulheres cheios do Espírito estão sempre alegres, amém, querido? Sempre alegres. Não tem momentos, dias maus? Talvez esse dia você deu uma baqueada, né? Mas permanece. Filipenses 3, 7 a 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Uau! Nós vemos então que o prazer do apóstolo era Cristo. Ele perderia tudo por causa de Cristo. Precisamos ter esse mesmo coração, amém, irmãos? Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Fala para o seu irmão aí, alegre-se, meu irmão. Filipenses 4:11 ao 13, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha que interessante, o apóstolo aqui, ele está contente em toda e qualquer situação. Olha para cá, querido, estou encerrando de verdade agora. Você está contente em toda e qualquer situação? É isso que o apóstolo nos ensina. Ele tinha os problemas dele. Você sabe, aqui, quando ele escreve essa carta, ele estava preso, algemado, injustamente, por pregar o Evangelho. Mas ele aprendeu a viver contente. Quando tem dinheiro na conta, ele está contente. Quando não tem, ele também está contente. Amém? É fácil? Não é, mas ele estava contente. Precisamos aprender com ele. Quando ele estava saudável, ele estava contente. Mas se por algum motivo ele estava enfermo, ou tinha então apanhado, ele também estava contente.
Quando as pessoas estavam com ele ali, edificando a igreja, ele estava contente. Mas quando pessoas iam embora, ele continuava contente. Amém? Ele diz então: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me... A gente usa essa parte, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Mas vem qualquer probleminha, já bate a alma, some da igreja, né? Não pode, né? Então, vem um problema, aí sobre o irmão vem a unção da Xuxa. Já ouviu falar sobre a unção da Xuxa? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tô indo embora. Não pode ser o seu caso, amém? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, nós somos vencedores. Então Paulo, ele escreveu essa carta algemado, mas cheio da alegria do Senhor. Isso deve nos fazer renovar a nossa mente, amém, irmãos? Renovar a nossa mente. Eu gosto daquele texto de Abacuque que diz, 3:17-19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, irmãos? Precisamos dessa alegria cada vez mais fluindo nas nossas vidas. Fluindo. Mas tive um dia mal, pastor, um problema, uma circunstância. É nesses momentos que você é checado na sua realidade espiritual, que você está sendo avaliado no mundo espiritual, a sua postura de fé. Se você para, desanima, retrocede, é porque você não está ainda se posicionando como um vencedor, como alguém cheio de fé. Mesmo nas batalhas, nós precisamos permanecer. Amém, irmãos? Permanecer. Fica firme. Fica firme no Senhor. Eu sei que é um desafio muitas vezes, mas nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós, mover nas nossas vidas. Amém? Isso vai acontecer com você, acontece comigo. Não deveria contar isso aqui, mas eu vou contar. Recentemente, irmãos, os irmãos sabem que eu e minha esposa, nós somos empresários, e nós tivemos um problema, um colaborador que nos processou. Então isso para mim é uma coisa muito complicada, porque sou pastor, né, e eu gosto das coisas assim, corretas. Então fiquei muito chateado, porque tudo que foi alegado não eram verdades, eram mentiras. E eu me lembro que teríamos então audiência, e no dia anterior à audiência, ou próximos dias à audiência, não estava legal, estava mal, não estava bem, porque eu sabia que era um momento para mim difícil, e eu precisava em Deus me fortalecer, porque tem coisas que realmente mexem comigo, e Deus sabe aquilo que mexe com você, amém? Deus sabe. Mas justamente nessa hora me chamaram para ir pregar numa igreja. Eu falei, meu Deus, manda outro. Hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Então você vai ter dias assim, vai ter culto, mas você não está legal, você está mal. Ou você tem que servir na igreja, ou vai ter alguma coisa que os irmãos esperam por você, mas você não está bem. Qual é a resposta que você tem que dar? Nessas horas você tem que falar, Deus, eu não tenho condições, não estou bem, mas o teu Espírito está operando em mim, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Fui lá, ministrei, obviamente ninguém nem percebeu nada, aparentemente estava tudo ok comigo, mas por dentro foi um dia triste para mim, difícil, mas são momentos que você está sendo forjado também. Porque, irmãos, qualquer coisinha, para de servir, para de estar no culto, para de estar na célula, para de estar ali com os irmãos. Qualquer problema na vida, ele já, Deus, aqui é a bandeirinha branca aqui, né, do desenho, já joga a toalha. Não pode ser assim. Você vai ser checado na sua realidade espiritual. Os testes, eles vêm, mas saiba, o Senhor continua com você, que você possa continuar declarando que a alegria do Senhor, ela é a sua força. Amém? É Ele quem te sustenta, é Ele quem
te fortalece. Posso ouvir o amém? João 15:11 diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Essa é a palavra do Senhor, amém, querido? Então a alegria não é uma emoção, um sentimento que vai e vem, não, deve ser algo permanente em você. Você tem Cristo, a alegria está em você, amém? O reino de Deus é alegria, você tem que estar alegre, feliz, animado, todos os dias, especialmente com os irmãos, amém? Vamos ficar em pé? Aleluia, aleluia. Quero que você erga as suas mãos. Nós ouvimos hoje que a independência e a tristeza são ofensas a Deus. Você não deve ficar triste, desanimado com a vida. Não, não, não. Você tem a presença de Deus em você, meu irmão. A presença, ela é a alegria de Deus na sua vida. Por isso eu quero que você peça para o Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero essa alegria. Eu quero, Espírito Santo, dá-me alegria, dá-me prazer no meu dia a dia. Talvez você está enfrentando, meu irmão, um tempo de luta, problemas, talvez uma situação na sua casa, algo difícil, talvez as suas finanças, talvez algo na sua saúde, mas saiba, querido, mantenha-se no Senhor. A alegria do Senhor é quem sustenta você, a alegria do Senhor é quem te fortalece, é ela que te renova, é ela que te sustenta. Peça ao Senhor nessa manhã, dessa alegria fluindo na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flua, Espírito Santo, dessa alegria em nós. Flua, 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 Espírito de Deus. Queremos mais da alegria do Senhor, porque é ela que nos sustenta e nos fortalece todos os dias da nossa vida.